Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E hoje eu quero falar com você a respeito das obras. Sim, porque Deus chamou a você e a mim para desempenharmos um serviço. Esse serviço são as obras que nós temos que praticar. E as obras que temos que praticar têm que ser feitas com seriedade, com responsabilidade, com eficiência. Porque ao fazermos essas obras, o próprio Deus vai estar olhando, vai estar vendo aqueles que estão fazendo a obra. E não podemos, por causa disso, fazer as obras relaxadamente, de forma estúpida, inconsequente. Não podemos agir assim ao fazermos essas obras. Pelo contrário, temos que fazer as obras com seriedade, como eu já falei. Então, nós temos essa responsabilidade. Ele nos chamou para isso. Temos que fazer jus ao chamado de Deus ao realizarmos essas obras, para que elas sejam as obras que o próprio Deus possa concordar e aprovar. Porque, infelizmente, nesse meio evangélico, onde tem muitas denominações, existem muitas obras erradas sendo feitas. E isso pode continuar? Não. Não pode continuar. E para que isso não continue, as pessoas têm que cair na real, têm que cair em si. Tem que começar a entender que ninguém pode ter esse procedimento aos olhos do nosso Deus e Pai. Não é assim. Então, se não é assim, nós devemos agir em conformidade com aquilo que Deus quer que possamos praticar através das nossas obras. Então, é hora de nos consertarmos. É hora de avaliarmos o que estamos fazendo, fazer uma análise bem criteriosa para ver se as obras que estamos praticando são obras aprovadas. Porque se fizermos a análise e chegarmos à conclusão que estamos fazendo obras erradas, o que nós devemos fazer? Retornar à sensatez e nos purificar desses erros, dessas obras erradas. Eliminá-las de nossas vidas, pararmos de fazer aquilo que não está recebendo a aprovação de Deus. E não podemos viver para fazermos coisas erradas. Coisas que não vão nos levar a viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Pelo contrário, vamos estar desagradando a Ele. Vamos estar desonrando a Ele por praticarmos coisas erradas. Porque quando Ele disse, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, é hora de cada um de nós avaliarmos o que estamos fazendo. Ainda dá tempo de consertar esse erro, essa falha, que às vezes nós cometemos. Então, nós devemos entender isso, porque as obras que nós devemos zelar têm que ser obras boas, perfeitas, agradáveis aos olhos do Senhor Jesus. Muitas pessoas podem se beneficiar dos resultados dessas obras que praticamos. Então, é hora de nos conscientizarmos disso e começarmos a rever o que estamos fazendo. Porque essa questão é séria demais, não podemos levar na brincadeira. E muitas pessoas estão levando na brincadeira, o que deveria ser levado com seriedade. Então, é importante isso. Quando o Senhor Jesus chamou os discípulos quando o Senhor Jesus chamou os discípulos a quem eles fizeram apóstolos, eles iniciaram as obras que eles deveriam fazer e foram irrepreensíveis nessa questão. Chegou a hora, em nossa época, de sermos assim também em relação às obras que devemos fazer. Então, essa questão é muito importante, porque existem muitos textos nas Escrituras
falando sobre essa questão. É só você ler, é só você se inteirar desses textos e conhecer o que está escrito. Eu vou ler aqui 3 desses textos importantes para que você possa ter a noção exata do que significam as obras. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo a Tito. E está escrito assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, Deus, através do sangue do Senhor Jesus, ele remiu um povo para ser zeloso de boas obras. Mas será que estamos zelando pelas boas obras hoje? Essa é a questão que nós devemos responder. Será que estamos zelando por boas obras hoje? Então, baseado nisso, eu escrevi aqui um pequeno texto a respeito disso. E eu fiz assim, ó. Quais são as boas obras que estamos zelando hoje? Quais são as boas obras que estamos zelando hoje, no século XXI? Quais são? Será que são as obras mortas? As obras do comércio, do misticismo, da construção de templos feitos por mãos humanas? Será que são as obras que não são íntegras? Obras de hipocrisia, obras de doutrinas estranhas? Será que são as obras de escândalos e divisões, obras de engano, obras de jugo de escravidão? Será que são as obras de deturpação das Escrituras, obras para fazerem um prosélito, obras só para recolher dízimos? Será que são as obras para anular a graça? Ou são as obras que desfazem o escândalo da cruz? Quais são as obras que estamos zelando hoje? Nós devemos fazer uma análise para responder essa pergunta de forma séria, satisfatória, porque foi para isso que nós fomos gemidos, para zelar por boas obras. Mas será que estamos zelando por boas obras ou estamos cuidando de obras que não têm nada a ver com as obras que de fato deveríamos fazer? É hora de analisarmos essa questão, porque a resposta a essa pergunta pode ser ruim ou boa. Então, nós devemos entender isso, porque, afinal de contas, tudo o que nós praticamos está patente aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Ele está vendo claramente quais são as obras que estamos zelando. Será que são as obras boas ou será que são obras más e erradas? Que muitos ficam na teimosia e insistem em continuar com essas obras erradas. Obras que não têm nada a ver com a verdade do Evangelho. Obras que fazem você proceder de uma forma contrária à verdade do Evangelho de Cristo. Já parou para pensar nisso? Porque você pode estar sendo induzido ao erro de obras erradas. E por causa disso, você não está zelando pelas obras boas que você deveria fazer, segundo esse texto da Epístola de Paulo a Tito, que é muito bem claro. Então, nós devemos entender essa questão, porque isso é sério demais. Então, quando nós lemos as Escrituras, como eu já falei, existem muitos textos falando sobre essa questão. Por exemplo, quando lá no livro de Apocalipse de João é escrito uma epístola para a igreja de Éfeso, que era a mesma igreja para a qual o apóstolo Paulo escreveu uma epístola também, alguns anos antes, aquela igreja tem algo escrito sobre essa questão, a questão de obras. Vamos ler aqui o texto em Apocalipse, capítulo 2. E está escrito assim, para a igreja de Éfeso: lembra-te
pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, aqui o Senhor Jesus está falando para aquela igreja voltar à prática das primeiras obras. Por que aquela igreja deveria voltar à prática das primeiras obras? Porque, possivelmente, as obras que eles estavam praticando já não eram obras boas, eram obras erradas. E eles não podiam continuar nessas obras erradas. Eles deveriam voltar à prática das primeiras obras, que eram as obras certas, obras aprovadas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele dava a sua palavra de aprovação quando a igreja de Éfeso praticava essas obras, essas primeiras obras. Mas, algum tempo depois, eles começaram a fazer obras erradas. E isso deixou o Senhor Jesus totalmente insatisfeito com essa situação. Ele não ficou conivente, ele não participou, ele não foi cúmplice desse erro. Pelo contrário, ele deu a chance da igreja se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Ele diz isso aqui, muito claramente. E o mesmo que ele disse para a igreja de Éfeso, nessa epístola, ele está dizendo para você e para mim hoje. Então nós devemos entender essa questão, sim, porque as obras que praticamos têm que ser as obras boas. É por essas obras boas que nós devemos zelar com todo cuidado, com toda a responsabilidade, com toda a eficiência. É assim que tem que ser. Então nós devemos entender isso hoje. E agora eu vou ler aqui o texto que está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos lá ver. Está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, está escrito assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aqui, a primeira epístola que a igreja de Éfeso recebeu foi a Epístola de Paulo, onde ele fala aqui claramente que os crentes são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, são criados para boas obras. Era isso que Paulo estava falando para a igreja. Vocês foram criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas como lemos lá na epístola que foi escrita para a igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, vemos que eles já não estavam praticando as obras certas. E eles deveriam voltar à prática das primeiras obras, que eram as boas obras. As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Ele preparou essas boas obras para que possamos andar nelas, para que possamos praticá-las, sem impedimento algum. Esse tem que ser o seu objetivo, o meu objetivo, como igreja do Senhor Jesus, criado em Cristo Jesus. Se fomos criados em Cristo Jesus, fomos criados para boas obras. É hora de se conscientizarmos disso. Então, a responsabilidade de realizar boas obras está com você e comigo, que somos a igreja de Deus hoje, no século XXI. Então, essa mensagem de hoje é para a edificação da igreja, para a igreja se consertar. Ainda há tempo de se consertar, ainda há tempo de se arrepender, de cair em si, cair na real, de se arrepender dessas obras erradas que estamos praticando e começarmos novamente a zelar pelas boas obras, porque nós temos que andar nessas obras, porque foram essas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas nesse século XXI. Tem que ser assim. A igreja tem que entender essa questão hoje, para não ficar no erro, na ignorância. Mas é preciso agir com prudência diante disso aí, porque isso é algo sério demais. Então, a igreja do Senhor Jesus tem que entender isso hoje, porque não se pode mais viver de uma forma contrária ao ensino do que está escrito. Porque já temos aqui muitos textos falando
sobre essa questão, para nos inteirarmos dele, para lermos, para que assim possamos saber o que devemos fazer, para que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Temos que ser zelosos de obras boas. Então, eu espero que a igreja entenda isso. Se você está no corpo de Cristo, assim como eu, é hora desse entendimento acontecer em cada um de nós, para que assim possamos mudar o que está errado, para que possamos deixar de praticar as obras erradas e começarmos a voltar novamente à prática das primeiras obras, que são obras agradáveis, obras que o Senhor Jesus concorda e aprova. É isso que Ele quer para a sua igreja. E se você é a igreja de Cristo, então faça isso acontecer aos olhos do Senhor Jesus sempre. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.